Contribuições à Psicologia do Amor, parte 1. Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens. Freud, 1910. Até agora deixamos que os poetas e romancistas descrevessem as condições amorosas segundo as quais as pessoas fazem sua escolha do objeto e a maneira como harmonizam as exigências da realidade com sua fantasia. Eles dispõem de algumas qualidades que os habilitam a realizar essa tarefa, sobretudo de sensibilidade para perceber movimentos psíquicos ocultos em outras pessoas e coragem para fazer seu próprio inconsciente falar. Do ponto de vista do conhecimento, porém, há uma circunstância que diminui o valor do que tem a dizer. Os escritores obedecem à condição de visar o prazer intelectual e estético, assim como determinados efeitos emocionais. Por isso, não podem apresentar sem mudanças o material da realidade, mas têm de isolar parcelas dele, excluir nexos que atrapalham, atenuar o conjunto e substituir o que falta. São as prerrogativas da chamada licença poética. Além disso, não podem manifestar grande interesse pela origem e pelo desenvolvimento dos estados mentais que descrevem de forma acabada. Então, é inevitável que a ciência, com uma mão mais pesada e menor obtenção de prazer, venha a se ocupar das mesmas matérias cuja elaboração poética deleita os seres humanos há milênios. Essas observações talvez justifiquem uma abordagem estritamente científica da vida amorosa humana, pois a ciência é a mais completa renúncia do princípio do prazer que a nossa atividade psíquica é capaz de fazer. No tratamento psicanalítico, temos ampla oportunidade de reunir impressões da vida amorosa de pessoas neuróticas e podemos recordar já ter observado ou sabido de comportamento semelhante também em indivíduos medianos sadios e até naqueles excepcionais. Havendo acúmulo de impressões, devido ao material favorável, emergem mais nitidamente alguns tipos particulares. É um desses tipos de escolha de objeto pelo homem que descreverei inicialmente, porque se distingue por uma série de condições amorosas cuja combinação não se entende e é mesmo de estranhar, e porque admite um esclarecimento psicanalítico simples. Primeiro, a primeira dessas condições para o amor pode ser designada como realmente específica. Tão logo encontrada, deve-se aguardar a presença das outras características desse tipo. É possível chamá-la de condição de um terceiro prejudicado. Consiste em que o interessado nunca toma por objeto amoroso uma mulher que esteja livre, isto é, solteira ou sozinha, mas apenas uma mulher sobre a qual outro homem possa ter direitos, como noivo, marido ou namorado. Tal condição mostra-se tão inexorável, e em alguns casos, que uma mulher pode ser inicialmente ignorada ou mesmo desprezada, enquanto não pertence a ninguém, e logo se tornar objeto de paixão ao estabelecer relação de um daqueles tipos com outro homem. A segunda condição é talvez menos frequente, mas não menos singular. Apenas quando ela se une à primeira, o tipo se torna completo, enquanto a primeira parece ocorrer por si só com muita frequência. Esta segunda condição diz que a mulher casta e insuspeita nunca exerce o fascínio que a transforma em objeto amoroso, mas apenas a mulher de alguma má fama, sobre cuja fidelidade e constância paira certa dúvida. Essa última característica pode variar numa gama significativa, da ligeira sombra na reputação de uma esposa inclinada ao flerte até a conduta abertamente poligama de uma cocotte ou artista do amor, mas a algo desse gênero não renunciam os que se enquadram nesse tipo. Com alguma crueza podemos denominar essa condição de amor à prostituta. Assim como a primeira condição dá oportunidade para satisfazer impulsos competitivos, hostis em relação ao homem do qual se tira a mulher amada, a segunda, a da facilidade feminina, acha-se ligada à ativação do ciúme, que parece constituir uma necessidade para os amantes desse tipo. Apenas quando podem estar enciumados, a paixão atinge seu ápice. A mulher adquire seu inteiro valor e nunca deixam escapar a ocasião de experimentar esses fortes sentimentos. Curiosamente, não é para o dono legal da mulher amada que se volta esse ciúme, mas para novos conhecidos, em relação aos quais se pode suspeitar da amada. Em casos gritantes, o amante não mostra nenhum desejo de ter somente para si a mulher, parecendo sentir-se bem no relacionamento triangular.
Um de meus pacientes, que sofrera terrivelmente com as escapadas de sua dama, não fez objeções ao casamento desta, mas o promoveu de todas as formas, e nos anos seguintes não demonstrou nenhum ciúme do marido. É verdade que outro caso típico tivera bastante ciúme do marido em seu primeiro caso amoroso, e obrigara a dama a suspender as relações conjugais. Mas em seus numerosos relacionamentos posteriores, comportou-se como os demais e não enxergou no marido legítimo um estorvo. Os pontos que seguem não abordam mais as condições requeridas do objeto amoroso, mas a atitude do amante para com o objeto de sua escolha. 3. Na vida amorosa normal, o valor da mulher é definido pela sua integridade sexual e reduzido por qualquer aproximação à característica da facilidade. Parece, então, um notável afastamento da normalidade que as mulheres com essa característica sejam tratadas como objetos sexuais valiosíssimos pelos amantes desse nosso tipo. As relações amorosas com tais mulheres são conduzidas mediante um elevado dispêndio psíquico até a consumição de quaisquer outros interesses. Elas são as únicas pessoas que podem ser amadas, e a autoexigência de fidelidade é sempre renovada pelo amante, por mais que possa não ser cumprida na realidade. Nesses traços da relação amorosa que descrevemos, se exprime bem claramente o caráter obsessivo que, em certa medida, é próprio de todo o enamoramento. Mas a fidelidade e a intensidade da ligação não devem levar à expectativa de que uma única relação desse gênero preencha a vida amorosa da pessoa ou aconteça apenas uma vez nela. Ocorre, isto sim, que tais paixões se repetem com as mesmas peculiaridades, cada uma a exata cópia da outra, várias vezes na vida dos que pertencem a esse tipo, e, devido a condições externas, como mudança de endereço e de ambiente, os objetos de amor podem mesmo suceder um ao outro com tal frequência que se chega à formação de uma longa série. 4. O que mais surpreende o observador nos amantes desse tipo é a tendência que manifestam de salvar a mulher amada. O homem está convencido de que a amada necessita dele, que, sem ele, perderia todo o amparo moral e rapidamente desceria a um nível lamentável. Então ele a salva, ao não abandoná-la. O propósito do salvamento pode justificar-se, em alguns casos, invocando a volubilidade e a posição social ameaçada da mulher, mas ele surge com igual clareza quando não existe esse apoio na realidade. Um homem do tipo que descrevo, que sabia conquistar suas damas com refinada sedução e sutil dialética, não poupava, então, esforços na relação amorosa para conservar a amante do momento na via da virtude, mediante tratados por ele mesmo redigidos. Examinando os traços do quadro que descrevemos, as condições de que a amada não seja livre e seja fácil, o alto valor a ela dado, a necessidade de ter ciúmes, a fidelidade, compatível com as substituições numa longa série, e o propósito de salvamento, acha-se pouco provável que eles derivem todos de uma única fonte. No entanto, o aprofundamento psicanalítico na vida das pessoas em questão revela que tal fonte existe. Essa escolha do objeto peculiarmente determinada e a conduta amorosa singular têm a mesma origem psíquica da vida amorosa da pessoa normal, vem da fixação infantil de sentimentos ternos da mãe e representam um dos desenlaces de tal fixação. A vida amorosa normal restam poucos traços que revelam inconfundivelmente o modelo materno na escolha do objeto, como, por exemplo, a predileção de homens jovens por mulheres maduras. O desligamento da libido em relação à mãe ocorreu de modo relativamente rápido. Já em nosso tipo, a libido permaneceu tanto tempo na mãe, mesmo após o advento da puberdade, que nos objetos amorosos depois escolhidos ficam impressas as características maternas, que todos eles se tornam substitutos maternos facilmente reconhecíveis. Impõe-se aqui a analogia com a forma do crânio do recém-nascido. Após um parto demorado, o crânio da criança apresentará o molde da pelve da mãe. Agora nos cabe tornar verossímil que os traços característicos de nosso tipo, as condições para o amor e a conduta amorosa, procedam realmente da constelação materna.
Isto seria mais fácil no tocante à primeira condição, a de que a mulher não seja livre ou de que haja um terceiro prejudicado. Sem dificuldade, percebemos que, para a criança que se desenvolve no seio da família, o fato de a mãe pertencer ao pai torna-se algo indissociável da natureza materna, e que a terceira pessoa prejudicada não é outra senão o pai. Também se ajusta naturalmente ao contexto infantil o traço superestimador, segundo o qual a amada é única e insubstituível, pois ninguém possui mais que uma mãe, e a relação com ela baseia-se no alicerce de um evento livre de qualquer dúvida e que não pode se repetir. Se os objetos amorosos de nosso tipo devem ser substitutos da mãe, acima de tudo, torna-se compreensível também a formação de série, que parece contrariar tão diretamente a condição da fidelidade. A psicanálise nos ensina também, por outros exemplos, que algo insubstituível que atua no inconsciente manifesta-se frequentemente pela decomposição numa série infinita. Infinita porque todo substituto deixa de proporcionar a satisfação desejada. De modo que o insaciável gosto por perguntas, presente nas crianças de certa idade, se explica pelo fato de terem uma única pergunta a fazer, que não chegam a expressar. E assim também a garrulice de várias pessoas afetadas pela neurose, vivendo sob a pressão de um segredo que pede para ser revelado e que elas não denunciam, apesar de toda a tentação. Já a segunda condição para o amor, a da volubilidade do objeto escolhido, parece contradizer energicamente uma derivação a partir do complexo materno. O pensamento consciente do adulto gosta de ver a mãe como uma pessoa de inatacável pureza moral, e pouca coisa é mais ofensiva quando vem de fora, ou dolorosa quando surge de dentro, do que a dúvida relativa a esse aspecto da mãe. Mas justamente essa relação de agudo contraste entre a mãe e a mulher fácil nos estimula a investigar a história do desenvolvimento e a relação inconsciente desses dois complexos, quando há muito sabemos que com frequência se acha reunido num só, no inconsciente, o que na consciência é dividido em opostos. A investigação nos conduz então ao período em que o garoto adquire um conhecimento maior das relações sexuais entre os adultos, aproximadamente nos anos da pré-puberdade. Comunicações brutais, francamente voltadas para o descrédito e a provocação, familiarizam-no com o segredo da vida sexual e destroem a autoridade dos adultos, que se revela incompatível com o descobrimento de suas atividades sexuais. O que nessas revelações mais afeta o iniciado é sua aplicação aos próprios pais. Muitas vezes ela é diretamente rechaçada por quem a ouve, em palavras como estas: é possível que os teus pais e outras pessoas façam isso uma com a outra, mas os meus pais não. Como provável corolário ao esclarecimento sexual, o menino aprende também que determinadas mulheres praticam o ato sexual como ofício e por isso são alvo do desprezo de todos. Ele mesmo deve estar longe de partilhar esse desprezo. Olha para essas infelizes com uma mistura de anseio e horror. Tão logo fica sabendo que também ele pode ser iniciado por elas na vida sexual, que até então lhe parecera reservada apenas aos grandes. Depois, não mais podendo se apegar à dúvida que tornava seus pais uma exceção às feias regras da atividade sexual, diz a si mesmo, com cínica coerência, que a diferença entre a mãe e a prostituta não é tão grande, afinal, pois no fundo fazem a mesma coisa. Aquelas esclarecedoras informações despertaram nele os traços minêmicos das impressões e dos desejos de sua primeira infância, e a partir deles reativaram certos impulsos psíquicos. Ele começa a desejar a mãe, no sentido então descoberto, e a novamente odiar o pai, como o rival que põe obstáculos a esse desejo. Ele cai, segundo costumamos dizer, sob o domínio do complexo de Édipo. Não perdoa isto à mãe e vê como uma infidelidade que ela tenha concedido ao pai e não a ele o favor do intercurso sexual. Quando não passam rapidamente, tais impulsos não têm outra saída senão esgotar-se em fantasias, cujo teor é a atividade sexual da mãe nas mais diversas circunstâncias e cuja tensão leva facilmente a buscar alívio na masturbação. Devido à persistente atuação conjunta dos dois motivos que o impelem, desejo e sede de vingança,
Fantasias sobre a infidelidade da mãe são suas prediletas. O amante com o qual ela comete a infidelidade tem quase sempre os traços do próprio eu, ou melhor, de sua própria pessoa idealizada, amadurecida até a idade do pai. O que, em outro lugar, caracterizei de romance familiar, abrange as múltiplas ramificações dessa atividade da fantasia e o seu entrelaçamento com variados interesses egoístas desse período da vida. Uma vez conhecida essa parte do desenvolvimento psíquico, não mais podemos achar contraditório e incompreensível que seja diretamente derivada do complexo materno a condição da volubilidade da mulher amada. O tipo de amor masculino que descrevemos carrega os traços dessa evolução e pode ser entendido como fixação nas fantasias da puberdade, que depois ainda encontraram saída para a vida real. Não há dificuldade em supor que a masturbação, tão praticada durante a puberdade, tenha contribuído para a fixação dessas fantasias. Entre essas fantasias, que cresceram até dominar a vida amorosa real e a tendência a salvar a amada, parece haver uma ligação apenas frouxa, superficial, que se esgotaria na fundamentação consciente. A mulher amada corre perigo por inclinar-se à inconstância e infidelidade. Então é compreensível que o amante se esforce em protegê-la dos perigos, zelando por sua virtude e contrariando seus pendores ruins. No entanto, o estudo das lembranças encobridoras, fantasias e sonhos das pessoas mostra que temos aí uma bem-sucedida racionalização de um motivo inconsciente, equiparável a uma boa elaboração secundária do sonho. Na realidade, o tema da salvação tem história e significação próprias e é um derivado autônomo do complexo materno ou, mais precisamente, do complexo parental. Quando o menino ouve que deve a vida aos pais, que a mãe lhe deu a vida, julgam-se nele impulsos ternos e que anseiam por grandeza, independência, para dar origem ao desejo de restituir aos pais esse presente, de recompensá-los com um de igual valor. É como se a rebeldia do garoto quisesse dizer: eu não preciso de nada do meu pai, quero devolver tudo o que lhe custei. Ele forma então a fantasia de salvar o pai de um perigo mortal, mediante a qual fica quite com ele. E essa fantasia é frequentemente deslocada para o imperador, o rei ou algum outro grão-senhor. E após essa deformação, torna-se admissível na consciência e até mesmo aproveitável para o poeta. Na aplicação ao pai, prevalece na fantasia de salvação o sentido desafiador, enquanto à mãe se dirige geralmente o sentido carinhoso. A mãe deu à criança a vida, e não é fácil retribuir com algo do mesmo valor a essa dádiva única. Com ligeira mudança de significado, facilitada no inconsciente e comparável ao interfluir dos conceitos na consciência, a salvação da mãe adquire o significado de lhe dar ou fazer um filho, naturalmente um filho como ele próprio. O distanciamento do sentido original de salvar não é muito grande. A mudança de significado não é arbitrária. A mãe lhe deu uma vida, a própria vida dele, e recebe em troca uma outra vida, a de uma criança que tem a maior semelhança com ele próprio. O filho mostra-se agradecido ao desejar ter da mãe um filho que seja igual a ele, isto é, na fantasia de salvação, ele se identifica inteiramente com o pai. Todos os impulsos, os de ternura, gratidão, prazer, desafio, independência, são satisfeitos mediante o desejo de ser seu próprio pai. Também o fator do perigo não se perdeu na mudança de sentido, pois o ato mesmo de nascer é o perigo do qual ele se salvou pelos esforços da mãe. O nascimento é tanto o primeiro dos perigos da vida como o modelo de todos os outros que nos causam medo, angústia. E é provável que a experiência do nascimento tenha deixado em nós a expressão de afeto a que chamamos medo. Macduff, o personagem da lenda escocesa, que não foi parido pela mãe, mas tirado de seu ventre, não conhecia o medo graças a isso. Artemirodoro, o antigo intérprete de sonhos, tinha certamente razão ao afirmar que o sonho muda de sentido conforme o sonhador. Segundo as leis que regem a expressão de pensamentos inconscientes, salvação pode variar de significado, conforme o autor da fantasia seja um homem ou uma mulher. Tanto pode significar fazer um filho, fazer com que nasça para o homem, como parir um filho para a mulher. Sobretudo, em relação com a água, pode-se reconhecer claramente esses variados sentidos da salvação nas fantasias e nos sonhos.
Se um homem, num sonho, salva uma mulher da água, isto significa que faz dela uma mãe, o que, segundo as considerações anteriores, equivale a fazer dela a sua mãe. Se uma mulher salva da água outra pessoa, uma criança, confessa deste modo, como a filha do faraó na lenda de Moisés, ser sua genitora. Ocasionalmente, também a fantasia de salvação relativa ao pai tem um sentido carinhoso. Quer então expressar o desejo de ter o pai como filho, isto é, ter um filho que seja como o pai. Devido a todos esses nexos entre o tema da salvação e o complexo parental, a tendência a salvar a amada constitui um traço essencial do tipo de amor aqui descrito. Não me parece necessário justificar meu método de trabalho que, tal como na apresentação do erotismo anal, visa primeiramente destacar no material de observação tipos extremos e claramente delimitados. Nos dois casos, há um número bem maior de indivíduos em que se pode constatar apenas alguns traços desse tipo, ou traços pouco pronunciados, sendo óbvio que uma apreciação correta dos tipos é possível apenas com a exposição de todo o contexto em que eles se acham integrados.